Bom, ativismo antirracista em Londrina, violência policial e governo. Inclusive, o Paulo que fez Que uma governo? pergunta. Que governo? Amigo meu, um dos meus melhores amigos, ele esteve aqui no Pode Todos, né? E ele é de Londrina e ele falou da importância que foi para ele migrar, mudar para São Paulo, para ele se sentir representado como um homem preto, né? Porque ali ele conseguiu ter um ciclo maior de amigos no qual ele se identificava, se sentia representado nas falas, nos olhares, na vivência mesmo. E ele fala sobre o ativismo em Londrina, que ainda é muito pequeno, perto, obviamente, do ativismo antirracista em São Paulo, capital. Como você vê hoje a luta antirracista em Londrina? Né? Você que é uma ativista antirracista. Londrina, como faz parte do Paraná, tem, eu acho que são 26%, né, de pessoas negras na cidade, se eu não me engano. De 26 a 28% no máximo aqui. E no estado de um modo geral, no Paraná, são 20, 22% de pessoas negras, né? E eu acho que quando o Paulo fala sobre isso é muito notável, sobretudo pra gente que tem uma base das ciências sociais, porque a antropologia ela vai dizer o seguinte: você constrói a sua identidade a partir do outro e da outra, do que você vê. Se eu não vejo pessoas parecidas comigo, né, eu não vou acreditar que aquilo é possível. Então, se eu não vejo pessoas pretas vivendo narrativas positivas, como, por exemplo, eu sou uma pessoa 30 a mais, na minha infância eu só via pessoas negras nas novelas, voltando a falar dessa linguagem, vamos dizer aí, da teledramaturgia, ocupando espaço de subserviência. Ou era empregada, ou era aquela preta malandra da quebrada que queria dar pra todo mundo. O boy preto, a mesma coisa, aquele bêbado, que é um estereótipo construído aí milimetricamente desde a escravização de pessoas negras escravizadas nas ilhas de África nesse país. Colocar a gente nesse lugar. Agora a gente já tá vendo aí, agora, 2025, as redes querendo contratar mais pessoas pretas. Por quê? Porque é bom ver para pessoas pretas, ver outras pessoas pretas naquela posição, tá? Por exemplo, eu me candidato porque eu vi a Erika Hilton lá. Eu falei, caralho, uma travesti que não é burra, que rompe vários. Não que, nossa, todas as travestis são burras, mas tem esse estereótipo construído de que pessoas trans, mas que, sobretudo, mulheres travestis são muito burras, tem uso abusivo de substância, violência, prostituição, assalto, enfim, tudo que é de ruim. E ela tá ali, e ela fala bem, ela consegue trazer uma fala que a grande maioria das pessoas entende, ela peita, e eu acho que ela tem que fazer. Eu acho que ela tem que fazer tanto ebó, pra quem não sabe, ebó é um ritual que a gente faz dentro das religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé, que é de limpeza, né? E como ela é do candomblé, ela deve fazer tanta limpeza, porque a pressão que é ali, as coisas que ela deve ouvir, mas enfim. Identidade a gente constrói a partir do outro. Eu passo por um outro processo, assim, né? Porque a partir da universidade que eu começo a ter mais acesso a pessoas negras. Só na UEL. Só quando eu entro lá na minha primeira graduação em Ciências Sociais. Que eu vejo, porque eu vejo o coletivo lá dentro da universidade de pessoas negras, eu falo, caraca, uma pessoa parecida comigo. E sempre fui gorda, né? Eu fui uma criança gorda, uma pré-adolescente gorda, uma adolescente, uma jovem, hoje uma mulher adulta gorda. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. E eu estar com essas pessoas negras que amavam os seus cabelos, sejam eles tranças, dreads, box braids, black power, cotocozinho, que eu esqueci o nome certinho, que é tipo um caracolzinho, e trazendo isso de uma forma bonita, foi onde eu falei, caraca, essas de orgulho, parecem né? comigo, e isso é bonito sim, porque eu também, eu cresci no meio da democracia racial. Eu falava, sou pretinha, mas é só me esforçar que todos temos as mesmas oportunidades nesse país. Racista, desde a sua gênese. Como eu era ingênuo. Então, a universidade me traz essa liberdade de entender que eu não tava louca, que o racismo de fato existe. Aí, quando eu falo racismo, é um sistema, uma estrutura que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, se eu devo ou não devo ser amada, se as pessoas vão ou não ter empatia. Se quando eu for apanhar na rua, as pessoas vão só filmar ou elas vão me auxiliar, como geralmente mulheres brancas são auxiliadas. Travestis brancas nem sempre, mas algumas ainda são, né? Porque as travestis ainda tem muito isso da brutalidade, mas a gente tem expectativa de vida de 35 anos. Aconteceu comigo diferente. Só a partir da graduação que eu vi pessoas pretas ali gostando de si, se amando e convivendo com elas, lendo sobre tudo, que eu fui participar do Leafro e do NEAB, eu fui estudar, que é o letramento racial, que a gente fala, entender como esse sistema, que eu disse, milimetricamente construído desde a escravização dessas pessoas pretas escravizadas, roubadas de África, arrancadas de lá e trazidas para cá, nessa condição, é que eu vejo que hoje, em 2025, a gente ainda tá aqui nessa discussão. De o quanto chega uma novela das 9, vai falar assim, mas ela nem é tão preta assim. Você vê, é um resquício ali, ó. O racismo é uma ferida desgraçada, que há quase 500 anos ainda tá ali aberta. E a gente, enquanto Estado, aí quando eu vou falar Estado, é toda a nação, assim, né? Preocupar. Se a gente não se preocupar, olhar para isso e cuidar, a gente vai ter que ter cada vez mais pessoas fugindo para as capitais para tentar encontrar outras pessoas negras e se sentirem bem. Porque isso aconteceu comigo aqui, mas foi a partir da graduação, então eu entendo que é um privilégio. Porque poucas das pessoas negras estão nas universidades, como estão em vários desses cargos. Mas para mim foi libertador. Ele mais um rapaz então, negro que ele fazia? No curso de publicidade e propaganda. Sim. Então, assim, não, na minha sala, mas a minha sala agora, em relações públicas, né, terminando o ano agora, eu era a única negra da sala. Não existiam pessoas, professoras negras, eu não tinha nenhum professor negro no departamento.
Que loucura, Desce né? a aula. E hoje, quantos médicos, gente? Quantos médicos negros vocês já foram atendidos? Quantos juízes negros vocês já viram? Quantas professoras? Se bem que professoras negras, acho que até a gente consegue ver um pouco mais, mas ali no Mas ensino ainda básico, assim, porque se vai para graduação, tem muito pouco. A USP esses dias estava falando sobre a quantidade, a UEL também está preocupada. E é importante Enfim, dizer que mesmo quando porque você o movimento alcança negro tá esses ali lugares, cobrando, sabe? Para ter. Sim. Mas assim, eu acho que o movimento negro em Londrina tá rolando. Infelizmente, eu acabo vendo assim que é difícil, né? Porque a gente tem uma potência gigante para poder estar aí fazendo coisa da hora, para poder gerar renda o bem viver, caraca, que é uma coisa básica pra construir galera a preta. cultura, né? Sim. O bem Construir a viver pra base galera cultural preta. da cidade. A gente tem potência pra isso, só que a gente precisa estar sempre parando pra ir acudir as pessoas, pra ir apagar incêndio. Eu vejo isso lá na Frente Trans, onde eu milito. Eu vejo isso no coletivo Dona Vilma, que é um coletivo negro de auto-organizado só de pessoas negras, né? Pretas e pardas também. A gente tem uma potência pra fazer muita coisa boa, só que a gente tá sempre correndo atrás de ajuda, de comida, de uma pessoa que foi executada pela polícia, como aconteceu recentemente no Abrataque, com os meninos lá. Por exemplo, e aí você vai e você vê toda essa perversidade que faz parte do quê? Do racismo, gente, que é um sistema. Até a forma como a mídia aborda essas situações. Renato de Freitas teve né? que vir aqui, né? Pessoalmente, veio 2 ou 3 Sim, vezes e assim, para acolher essas ferveu. pessoas, né? Exato, e deu uma certa viralizada nesse caso do assassinato, né, dos meninos do Abrataque, mas ele veio para atender uma série de demandas, assim, sabia? Mas Tem aí pessoas eu que faço passam um muita parênteses, fome, e na claro. grande maioria são pessoas negras, por exemplo, aqui na cidade. Queria fazer um parênteses. Pode fazer. O fato do Renato É de bom que eu tomo uma Freitas, cervejinha. o fato do Renato de Freitas ter vindo para Londrina, ele que é um grande ativista, né, na luta antirracista e também da reparação, né? Sim. E o movimento ativista negro da cidade, nesses Sim. momentos, porque esse caso é um apenas de milhares de casos que acontecem Sim. que a gente nem sabe, nem ganham a mídia. Sim, porque esse viralizou, mas tem vários. Tem vários. Ó, o movimento negro tá acolhendo essas denúncias e indo institucionalmente cobrar respostas e também acolhendo essas famílias. Já 8 teve agora, né? Sim. Uma abertura Qual para você falar fala? sobre o assunto na Uma audiência Abrataque, uma pública. audiência pública. Ah, sim, para falar sobre a violência policial no Paraná. Sim. Bom, como eu te disse, só concluindo também o assunto anterior, a gente tem potência para fazer muita coisa, mas a gente ainda tá ali se ajudando, né? Porque a gente morre de todas as formas, seja de violência, seja por descaso do SUS, porque é racismo, né? É uma porra de um sistema. Também não tô falando que, ai meu Deus, é assim, não tem o que fazer. Não, tem que incomodar para que a gente possa pressionar e que mude, enfim. O movimento negro, ele tá aqui, ele tá funcionando, ele tá acontecendo, e são movimentos, porque são vários coletivos. Eu faço parte, por exemplo, do Dona Vilma, mas aí tem o coletivo Black Divas. O foco tem sido o quê? Gerar renda pro nosso povo. Sabe por quê? Porque a gente ainda tá atrás de comida, gato. Uhum. Saca? Fazemos parte aí de um pequeno grupo de pessoas que conseguiu avançar, acessar outras coisas, mas a renda ela é primordial numa sociedade capitalista. Se você não tem renda, você não tem nada. Uhum. Então a gente está ali focando nas nossas forças e tentando vender o máximo que a gente consegue para sobreviver. Isso de um modo geral enquanto movimento negro. Mas o conselho e as demais, porque aí tem tudo, né? Tem a perspectiva mais ala militante, tem a perspectiva institucional, todas se acolhem nessa necessidade. Todo mundo se ajuda num momento como esse, por exemplo, que viralizou, que foi o Abrataque, mas isso acontece literalmente toda semana. Uhum. Eu sou da Zona Sul, quanto de denúncias que a gente tem na Comissão de Direitos Humanos de meninas que são violentadas por guardas municipais, meninas negras de quebrada, enfim, gata. São muitas coisas, É né, tipo gente? Deep Web, quando você vai vendo aquela coisa, você acha que não existe, aí existe, você fica louca. Uhum. Você quer sair por aí gritando e matando todo mundo porque tá tudo errado. Só que aí só respira e fala, não, vamos tentar de uma forma que dê certo. Precisamos ser presa também. É uma né? loucura. Posso Fala, fazer um pode, amigo, adendo? pode falar. Preciso fazer um adendo aqui, porque assim, ó, a questão que o Paulo colocou é interessante, Ai, focando muito. mas é um pouquinho complicado a gente pensar, por exemplo, comparar São Paulo com Londrina, porque, por exemplo, Londrina tem 95 anos. 90 anos, né? 90 anos, fez 90 anos agora. Eu aumentando já. É uma senhora, Londrina. Só que a gente foi ter um plano, plano municipal de igualdade racial no passado. Então, 89 anos depois. Então, e São Paulo, assim, se a gente for parar para pegar a história do movimento negro, dos movimentos negros, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, foram pontos focais dessa luta. Por quê? Porque era onde se concentrava o poder político. Então, a gente pegar o interior do Paraná, que é uma coisa embrionária, embora tenha as suas lutas, suas batalhas, só que ainda, como a Joara colocou, os movimentos negros estão se mobilizando para manter o povo vivo. Entendeu? Tá muito ainda lá atrás, né, gente? Temos que Diferente cuidar de São Paulo, que o pessoal já tá lutando por outras questões. Uhum. Então, assim, desculpa, e por ser eu não. capital também, né? Isso, sim, tem demográficos, isso. muita gente, pá. E assim, se eu estiver passando ponto, você me fala. Mas assim, o ideal nesse caso, assim como todo e qualquer movimento social, é a galera se unir. Então, tipo assim, galera preta, parda,
vai Olha. no movimento negro, sabe? Começa a se reunir, começa aquilombamento, né? Aquela palavra linda que depois eu descobri que teve alguém que escreveu uma poesia chamada aqueerlombamento, que fala sobre pessoas LGBT se reunirem. Sim, E assim, é necessário, e principalmente em Londrina, a Joara falou, 26% de pessoas pretas e pardas em Londrina. Gente, é pouca gente para uma cidade que já é extremamente racista, tá? Porque acabaram de perder 600 mil reais na Câmara, que era destinado ao Plano Municipal de Igualdade Racial. Então, assim, a gente não precisa dizer mais Racismo nada, galera. institucional. A gente não precisa dizer mais nada. Só para finalizar, gostaria de saudar aqui, nós tivemos uma perda terrível na semana passada de uma das baluartes, assim, do movimento negro na cidade, que foi a Ana Paula, assim. Ela sempre trabalhou com a estética negra nessa perspectiva de romper essa visão racista e pejorativa sobre a mulher negra. A mulher negra é tanta potência, é tanta coisa que ela pode ser o que ela quiser, inclusive ela pode usar o cabelo que ela quiser, porque ela é bonita e ela é livre. Então achei a Ana Paula, Eparrei na minha religião, Orixá Yansan, que leva aí, né, os que fazem a passagem. Então, que seja linda a sua passagem, o axé. Te amo, Ana. Ai, que lindo. Nossa homenagem aí, né, gente, pra essa grande ativista da nossa cidade.